E aí, pessoal, vamos começar o nosso segundo episódio do Tomorrow Talks. Hoje aqui, presenças ilustres no nosso podcast. Estou aqui hoje com o meu host e sócio, Bruno Böttega. Fala, pessoal, boa noite, a Tomorrow Talks. Hoje a gente vai falar sobre IA versus copywriter. Amigos ou inimigos? Inimigos ou aliados? E pior que eu li isso 10 vezes antes para não errar, mas vamos lá. Não, tudo bem. E hoje contamos com convidados ilustres, né? Hoje aqui conosco temos o Roger Spalding, profissional de marketing com 20 anos de experiência em agências grandes, pequenas, sempre navegando entre a comunicação, marketing, eventos. Vive entre o mundo físico, material e espiritual. Co-fundador da Outliers 360, agência de marketing digital, B2B, e um projeto social muito interessante que ele vai falar um pouco sobre também. Formado em RP pela Casper Libero, com pós-graduação pela ESPN, mais um do time, e especialização em digital, é motivado por uma missão: ativar marcas com estratégia, criatividade e experiência. Muito bem-vindo, Roger. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos trocar umas ideias boas. Com certeza. Hoje temos também uma presença ilustre, que é o Daniel Batatinha. 23 anos de experiência na comunicação, passagem por empresas como 89 FM, FENAC Brasil, Agência ART 3, Pepper, Public Dialogue, Today, Mesa 16, 18, Markup, Free Brains, Full Labs. Próxima vez que tiver um convidado assim, eu tenho que colocar uma peruca loura, um monte de óculos e falar: converso com ele, Daniel. Apesar da minha formação, como redator, desenvolve um olhar, né, voltado para a direção de arte, para a visão estratégica. Enfim, é uma pessoa muito querida no meio publicitário aqui em São Paulo, muito conhecido, e que não só se destacou nessa parte, né, de trabalhos na parte de como redator, como criador de campanhas, mas também teve experiência como youtuber nos primórdios do YouTube, quando não existiam youtubers tão famosos como hoje, no programa Save Your Trip. Save Your Trip, isso. Legal. Acumula prêmios como El Ojo, em 2020, a Band 2024, Popeye 2024. Enfim, se eu continuar falando aqui, eu acho que a gente vai passar mais uns 40, 50 minutos só falando do currículo desse cara fenomenal. Mas hoje, bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Batatinha. Valeu, bem-vindo. Obrigado pelo convite. E a IA escreveu bem esse currículo aí. Percebi. Do copywriter falando do texto, já descreveu aí que o tema de hoje vai ter o que falar. A IA mentiu bem. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o papel do copywriter em tempos de IA. Como você enxerga o mercado hoje, Daniel? Dentro desse universo aí de criar, atender o cliente e, ao mesmo tempo, atender expectativas que a máquina consegue, muitas vezes, sobressair o trabalho humano. Porque quando a gente pensa em IA, o acesso a conteúdo e a banco de dados, nós falamos de tudo que já foi publicado na história da humanidade. Então, o cara vai pegar obras de 2.000, 3.000 anos atrás, Aristóteles, Sócrates, confrontando com escritores modernos, entregando um trabalho. Então, assim, a gente se preocupa com essa questão, né, do avanço aí da tecnologia e como isso vai para o mercado, como é que as empresas vão operar. Então, você, mais que ninguém, pode falar um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Eu acho que o mercado está sempre mudando, né? E essa mudança, ela é infreável. Acho que a grande diferença dos tempos que a gente vive hoje é que a mudança, ela é exponencial, né? Se você parar para pensar que o celular, do jeito que a gente conhece hoje, o iPhone, ele existe desde 2008, assim, e tudo mudou, né, o tempo inteiro. E as IAs, elas têm 5, 6 anos, né? E as IAs generativas, do jeito que a gente conhece hoje, talvez 2 anos, né, que as coisas mudaram. Eu acho que a gente tem que estar, assim, predisposto
a mudar também, né? E não ficar para trás, né? Então, eu acho que a IA ela tem que ser vista, né? As mudanças em si tem que ser vista como um apoio, né? Ao seu propósito enquanto profissional. Se você achar que a IA é um concorrente, aí você morre. Sim. O ponto que eu encontrei nesse meio aí, que eu comecei a navegar, a pensar e falar, e agora? Chegou IA, o que a gente faz? Eu acho que quanto mais usar, melhor para você, se garantindo na parte profissional. Então foi uma hora que eu falei, será que isso aqui é bom mesmo? Comecei a escrever, comecei a fazer pergunta, de repente comecei a colocar fórmula de Excel, comecei a colocar código em JavaScript, de repente eu comecei, ferrou, fudeu. A gente tem uma ferramenta na mão que facilmente ela vai mudar e assim, é só o começo. A gente tá pegando uma nova revolução, do meu ponto de vista, tá? Daqui pra frente, não tem ré. O negócio não vai mudar, não vai mudar. Só vai ter mais IA em tudo. Acho que até no micro-ondas daqui a pouco vai ter IA. Uhum. Acho que tem uma coisa muito interessante desse negócio da IA, que se a gente fizer um paralelo com o universo do design gráfico, talvez a chegada do Photoshop, os designers, os aplicativos de computador, de personal computing, né? Eles revolucionaram muito esse papel do design gráfico de uma maneira que a IA hoje está disruptando a parte do copywriting, que a gente não tinha antes isso. Lógico que esses softwares eles vêm num avanço muito grande também de transição e transformação, porque eles estão embedando a IA dentro disso tudo, né? E quando você pensa, antigamente para você imprimir um material, você precisava mandar lá o fotolito e tal, e depois você foi para o CTP e talvez ninguém nunca falou sobre isso, né? Como isso mudou a indústria gráfica e tal. A área de engenharia e arquitetura também, com a chegada do AutoCAD, foi exatamente disruptivo. Que antigamente as pessoas, para desenhar determinadas plantas, ocupavam às vezes o andar inteiro do prédio para colocar ali todas as informações e acho que foi no final da década de 80, né? Surgiu esse recurso que revolucionou a indústria. Então, isso sempre vai acontecer e trazer isso como aliado, né? Como, de fato, uma tecnologia que vai somar. Agora, o que impressiona com relação à IA, eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Mas nunca tive tempo suficiente para desenvolver as ideias. Uhum. E aí, uma determinada tarde de domingo, eu falei, cara, eu vou testar com a IA se ela vai desenvolver o tema. Aí eu joguei o tema, coloquei algumas informações que eram relevantes. Ela entregou 150 páginas de um livro em, 3 horas. Eu falei, nossa, quer dizer, eu posso pegar esse conteúdo, publicar esse conteúdo e ainda ter algum retorno financeiro. Porque é um tema, de certa forma, interessante que eu não posso falar aqui para ninguém copiar minha ideia. Mas a IA já sabe, hein? Sabe, a IA já sabe sobre o seu tema. Aí que entra a questão, né, da gente discutir a originalidade e a autenticidade. Porque, assim, eu tive a ideia de falar sobre um determinado tema, mas o trabalho braçal, que seria de um escritor, um ghostwriter ou quem quer que seja, ela, em algumas horas, ela solucionou um problema. Então, assim, como identificar o que é original, né, o que é autêntico do que é criado por um robô? Essa eu acho que é um dos tópicos assim, que a gente precisa revisar e discutir sobre. Cara, meu medo é o emburrecimento das pessoas. Nossa. Porque... Isso dá um outro podcast, hein? Isso dá um outro podcast, porque você, para escrever, você cria uma linha de raciocínio, você tem as regras gramaticais, você tem lá os formatos de escrita, o que você vai colocar e acabou. Agora não tem mais. Agora você simplesmente, eu sempre, né, pego um texto que eu preciso ter um pouco mais de informação, eu vou lá, jogo pra IA, vê se tá tudo ok, dá uma olhadinha, dá uma revisada e tal. E é feio. É feio. Não sei. Até certo... é feio? Revisar ali, né? Dar uma revisada, melhorar seu texto. Eu tô recorrendo ao IA pra isso. Uhum. Então eu escrevo muito bem pra quem tá lendo, né? Mas... e aí, né? Mas eu acho que, de certa forma, na história da humanidade, ela é feita de uma certa geração aprende algo, automatiza algo,
para outra geração não precisa saber fazer esse algo. Você sim. sabe acender fogo do nada? Tipo, eu assisto Largados e Pelados, mas na prática você não sabe, porque você não precisa saber. Né? É igual o advento da calculadora. Você pega os nossos pais, nossos avós, você fala assim, quanto que é 54 vezes 7? O cara faz assim, só no máximo fazer tanto. Já fala de cabeça. A nossa geração não sabe. A geração deles tinha Olimpíada de tabuada. Exato. Então, né? Você pega, por exemplo, já fez o experimento de escrever algo com sua letra cursiva. Nossa. É uma sensação muito estranha, porque você fala assim, como é que é o F mesmo? Você tem que lembrar no F. Tinha caderno de caligrafia. Eu tinha caderno de caligrafia. Imagina como é para os nossos filhos escrever manuscritamente, assim. Talvez ele não precise disso. Então, vai ser uma parte do conhecimento que vai ficando para trás porque outras estão chegando. Porque esse tipo de, entre aspas, automação já foi criado por gerações atrás. Assim, então, pensando por esse lado, o emborrecimento pode ser uma coisa que não seja o problema principal. Ou não. Ou não. Porque se nós analisarmos a evolução tecnológica e exponencial, Daniel, como você mesmo falou, hoje, por exemplo, cálculos financeiros que você utilizava, no meu caso, eu tenho formação financeira na HP, eu jogo no ChatGPT e, cara, segundos ele me entrega uma conta com juro composto, um pouco com um grau de complexidade um pouco maior. Então, assim, hoje o que me preocupa com relação a essa geração nova, nossos filhos aí, eu vejo assim, que tipo de aprendizado essa criança terá, que tipo de conhecimento ela vai absorver e como ela vai trabalhar com essas máquinas sem ter algo tão mastigado, tão fácil assim na mão para operar, ou os desafios vão ser outros, ou a gente chega na teoria do pêndulo, né? Foi parado um lado e agora voltamos à nossa essência humana, a trabalhar partes sensoriais, o lado artístico. Então, assim, podemos caminhar para esse lado também no futuro, né? Já que a máquina faz tudo, o que é que o homem consegue performar que uma máquina não consegue, entendeu? O que é que ele consegue desenvolver e a máquina não consegue. É que esse papo vai longe. É bem filosófico. Eu tenho uma opinião sobre isso daí, porque eu acho que o mundo meio que vai ser dos generalistas. Porque se você tem uma IA que ela é capaz de fazer esse cálculo, eu não sei fazer isso daí. Mas em algum momento, se a gente precisar e souber que a IA faz, você só vai precisar saber pedir para ela. Assim como você vai precisar saber pedir para ela fazer uma coisa, ou me dá um código em JavaScript que faça isso, isso, isso. Ou que conecte com front-end, com back-end, com não sei o que lá. Então, eu imagino, né? Tem até um livro muito legal sobre isso que se chama... Eu até esqueci o nome, eu vou pesquisar aqui, já fala sobre isso, que fala dos generalistas. Porque a gente começa a ter acesso a uma série de informações que a gente vai precisar conectar essas informações todas, e a conexão dessas informações todas, né, numa grande horizontal, vai fazer o quê? Facilita com que a gente tenha cada vez mais conexões entre si, que a IA não necessariamente vai fazer. E aí é onde eu acho que brilha a criatividade humana, porque o criativo, né, e Batatinha pode falar exatamente disso, que é você conectar, fazer coisas inusitadas. Então, sei lá, de um juro composto com uma outra coisa que você tem de conhecimento, você junta aquilo e aquilo vira, sei lá, uma cópia de anúncio, vira alguma outra coisa. Um indicador. Exatamente. E aí, então, aonde que eu acho que a inteligência humana entra nesse sentido é usando a IA como uma grande ferramenta, assim como os softwares de design gráfico, por exemplo, eles revolucionaram a parte do design, e hoje você edita uma foto, você não precisa saber do Photoshop, você vai lá e fala assim, edita ali, remove esse negócio aqui para mim. Né? Antigamente ficava um produtor gráfico lá editando a foto 3 dias, né, para tirar um negócio. Vai virar uma ferramenta. Você saber usar essa ferramenta desde o começo e acompanhar essa evolução vai fazer, acho que, total diferença, porque a gente vem do mundo meio que analógico para uma transição do mundo praticamente digital ali, e a gente ter a condição de conectar essas coisas todas com insights novos. Né? E aí talvez seja o gancho para a gente falar sobre copywriter, porque como é que esse cara ele vai continuar ganhando relevância dentro do cenário do marketing, dentro do cenário da comunicação, né? Ele precisa ser um profissional
que se destaca na sua capacidade criativa, talvez não mais na capacidade de redação de texto. Ou executiva, né? A prática. Exatamente. Ah, legal, você sabe português. Não, a IA também sabe português, e você pode pôr ela lá para revisar o seu texto, né? Que nem o Brunão falou. Então, mas a IA não consegue fazer e gerar uma tagline hiper criativa. Ela pode, talvez, te dar elementos para você evitar o trabalho, a parte de pesquisa, né, que é muito grande, né, Batata, uma parte de pesquisa de você entender de um tema, ela é capaz de resumir um tema para você com uma hiperprofundidade, né, os deep research da vida, e às vezes até, eu tenho um exemplo prático disso, eu fiz tava fazendo uma copy para um anúncio, aliás, não era um anúncio, era um KV, era algo temático, assim, eu falei assim, tá, me gera sinônimos dessa palavra, e ela me gerou, eu quero 50 palavras. Quanto tempo eu não ia gastar para buscar esses sinônimos? Ela me gerou ali em 5 segundos. Tá, agora os sinônimos dessas palavras. Tá, beleza. Agora conecta as duas. Ela conectou. Fez ali, porque ela faz o quê? Ela faz a conexão de palavras, né? Aí você faz o quê? O que eu fiz, né, no meu caso? Eu comecei a olhar e falei assim, legal, isso daqui com isso daqui. Ah, esse daqui fica interessante. Então, ao invés de você pegar o que ela te entrega, você trabalha em cima do material bruto. E aí, desse material bruto, você refina e você dá o seu toque humano, porque você tem um contexto. A IA não tem contexto. E eu acho que dificilmente, por enquanto a gente tem que digitar, né, na IA, ela não vai ter contexto. Porque o contexto você precisa falar. E quanto mais a IA entrar na nossa vida e mais a gente permear ela com todas as nossas informações, ela vai ganhando contexto. Mas ela sempre vai ter uma informação que... ela vai faltar a informação que você tem. Do quem é o cliente, qualquer... sutilezas, né? A IA não vai ter isso. Pelo menos não por enquanto, né? Até a gente implantar isso no cérebro, sei lá. A capacidade de fazer a pergunta certa, né? Para você ter ali a resposta E de correta. dar as informações também para ela, né? Porque se ela não tem as informações, ela não tem a resposta. Ela vai trabalhar com o que outras pessoas já imputaram e com o que você está imputando para ela. E esse é o elemento de trabalho, né? Agora, você tirar uma coisa do zero é mais difícil. Eu tive um professor de redação criativa, o João Carrascosa, que ele... essa frase para mim foi maravilhosa, porque ele dizia o seguinte, a gente não cria nada. Tudo que a gente cria já existe. A gente só pega uma coisa que já existe com outra coisa que já existe, junta e aí vira uma outra coisa. Então, as bases meio que já existem. Então, como é que a gente consegue construir essas novas coisas a partir do que já existe, né? A IA entrega essas coisas que já existem, teoricamente, a gente faz novas conexões para coisas que não existem ainda. E eu acho que o principal também pro criativo em si, né? Seja ele redator, diretor de arte, enfim, é saber aonde ele quer chegar. E se aquilo que é o resultado de algo gerado por uma IA, se ela é boa ou não. Esse crivo vai ser sempre seu. Tanto o crivo do que imputar para você gerar um bom prompt, quanto o crivo do que saber se aquilo lá é realmente bom ou não. Porque se você chegar assim, copiar um briefing, dar um copy-paste num briefing, qualquer cliente seu, jogar na IA e falar resolve, vai sair uma bosta. Assim. Vai ser uns negócios completamente aleatórios. Ou às vezes pode até sair alguma coisa boa, mas o seu olhar que vai dizer se aquilo lá é bom ou não. Você tem que ter uma avaliação humana, né? Exato. E eu acho que essa avaliação é o que vai mudar o tipo de profissional que a gente vai ter no mercado hoje em dia. Que é um profissional que ele não precisa só saber escrever, não precisa só saber desenhar, não precisa só saber mexer no Photoshop. Ele precisa saber o contexto. Cada vez mais ele vai precisar ter uma noção do contexto, uma noção de repertório, uma noção tanto para repertório para você saber imputar um bom prompt, quanto para na hora que um prompt, se tiver o resultado desse prompt, você saber analisar se aquilo é bom ou não, ou fundir com alguma outra história, ou fazer micro processos dentro de um processo de um todo. Ele tem uma visão holística, né, do que ele está Exato. fazendo, do negócio, do cliente, o que inclusive no primeiro episódio nós falamos sobre os 10 erros mortais no marketing digital, e um deles é a falta de objetivo. Então, assim, quando você que está operando a IA não sabe qual o objetivo final daquela pergunta, daquele input que você vai dar aí, você... Tá jogando conversa fora, né? Entendeu? É engraçado. terapia. Não, e é engraçado vocês falarem isso, porque direto, quando eu tenho um problema, cara, a minha maior dificuldade não é o problema,
É como falar, dá até preguiça, mas como falar pro robô o meu problema e como ele vai... E aí a primeira coisa é fazer o robô entender o meu problema. Então eu vou lá, e geralmente eu tô com muita preguiça também de explicar pro robô, mas você precisa fazer. De algum jeito você tem que resolver o problema. E precisa ser claro, né? Não, então, aí que tá. É tipo um estagiário. Eu começo como um preguiçoso. Eu preciso disso, tal. Parece que você está querendo resolver um problema tal, não sei o quê. Aí eu corrijo. Ele já dá a solução e aí eu corrijo com um ponto final. Não, é mais ou menos isso, só precisa trocar isso aqui por isso aqui. Cara, perfeito, batata. Resolvo meus... Batata resolve. Eu resolvo meus problemas ali só nessa. Mas Então, também depende da IA, né, Bruno? Porque eu fui fazer um negócio desse tem umas... no ChatGPT versus Gemini ali. Eu fiz um prompt gigante no Gemini. Meu, ele não entendia nada. Ele não era capaz de ler um relatório. Eu queria que ele fizesse uma análise de um relatório. Ele não era capaz de ler o relatório. Não é que assim, ele estava em várias colunas. Assim, ele não conseguia. Não conseguia. E olha que eu fiz um prompt gigante. Aí fui lá no ChatGPT, joguei lá o negócio. Analisa esse relatório assim, assim, assim. Aí ele entendeu os dados, ele não inventou dados, sendo que o outro começou a inventar dados, tirou dado da cartola. Você assim, meu, de onde você tirou esse dado? Começa a alucinar, e você fala, meu, não é possível. Aí você perde mais tempo corrigindo o trabalho dessa, você fala assim, vou eu fazer e que vai ser mais rápido e mais efetivo. O importante de você saber aonde você quer chegar é saber também se o que a IA tá te dando, se ela tá correta ou não. Se ela tá alinhada. Exato. Esse é o papel, né? Senão você olha lá, analisa esse relatório. Aí ela vai você fala, beleza. Beleza. Qual olhar analítico? Eu já passei por situações com clientes que o cliente pegava o Instagram dele e jogava na IA e falava assim, analise como está o meu Instagram. E aí, seja o máximo criterioso possível. E aí ele te dava cuspia uma opinião. Seu Instagram é ótimo, tudo maravilhoso. Só que aí, a hora que você ia chegar no fluxo da agência, você fala assim, mas não tem a menor noção disso que você tá me pedindo versus a sua realidade. E aí, esse é um ponderamento que eu preciso ter, né? Essa noção do que... Até onde confiar na IA e até onde não confiar. Um ponto é que, sim, existem os modelos. O ChatGPT tem lá o 4.0, o Mini, agora é o 5, que já tem o 5, juntou tudo. Cara, o 4.0 Mini, sei lá, eu usava, cara, pra tudo e ele falava até, ele conversava de igual para igual comigo. Aí mudou pro 5, cara, eu começando a fazer pergunta que eu perguntava antes, começou a responder, tipo, um monte de merda, assim, desculpe. E começou a responder, que porcaria, cara, porque não tá chegando onde eu preciso. Eu voltei o modelo, ele voltou a responder e o negócio andou. Então também tem um modelo que você tá pegando ali, que nem na Gemini. Gemini eu não lembro, acho que dá para trocar também o modelo. Só tá no 2.5. E fica você pode travado. Raciocínio ou rápido. Tá, fica travado nisso. Agora o ChatGPT, por exemplo, é um que eu vou ali, cara, me adaptei super fácil. Agora você tem outros também. Você tem. Tem a Manus, tem a Anthropic, o Perplexity, o Claude. Essa atualização do ChatGPT também, eles fizeram várias mudanças técnicas por conta de economia de energia, né? E aí isso gerou... Que esse é um dos grandes desafios da IA do ponto de vista mundial. É você ter base energética para sustentar os centros de processamento de dados. Isso gerou uma série de reclamações dos usuários, assim, porque, principalmente nos Estados Unidos, os caras fizeram uma pesquisa falando que eles reprovaram, odiaram o ChatGPT-5 porque... eles estavam usando o antigo ChatGPT como um amigo, como um psicólogo. E aí o cara, ele falava assim, cadê aquele cara que sempre me apoiava, tal? Tipo, tá seco, frio. Porque isso gera menos gasto energético no final. Só que o cara, ele queria aquele afago ali. Ele falava, Daniel, que bom que você tá aqui. O seu trabalho é incrível. O ChatGPT-5, ele falou assim, muito bom trabalho, faça isso. Então isso gera uma série também de mudanças que no final, assim, você vê que não praticamente, né, não alteraria tanto na cabeça do desenvolvedor ali, ele não vai alterar tanto. Mas na ponta final do usuário,
ele sentiu falta daquele chat GPT ali. O amigão, o o amigão. apoiador, Lado né? emocional, né? Aí entra a questão de velocidade e qualidade, né? Até que ponto essa interface ela é rápida o suficiente, mas a qualidade para quem está usando, né? Já é algo que pode até comprometer e abrir concorrência para outras IAs, né? Que são mais amigáveis, né? Bom, vamos lá, João, puxa a próxima aí, que essa a gente divagou agora. Não, a questão da IA se discute muito no mercado a parte de ética e transparência. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, vocês enxergam que ele precisa ser informado, que aquele conteúdo, aquele texto, ele sofreu um processo ali de adaptação ou construção via IA? Como é que vocês enxergam isso? Essa questão ética. Quer começar, Batata? Você era um copywriter? Esse é um ponto delicado, né? Mas eu acho que num futuro não muito distante, digo assim, isso vai ser uma pergunta um tanto já com a resposta dada pela própria situação. Porque tudo vai ser um misto de tudo, né? Eu acho que a ética vai de como você vai tratar as pessoas que estão ao seu redor, influenciadas pelo advento de trabalharem com a IA. Mas todo mundo vai trabalhar com IA. Então vai ser meio que... Estou fazendo uma previsão. de previsão Profetizando. baseado em nada, né? Baseado em IA. Baseado em IA. Baseado, sei lá, no achismo, assim. Mas eu acho que vai ser tudo vai ser gerado por IA. Então vai ser uma pergunta que as pessoas vão falar: esse texto foi gerado com IA? Foi. Porque toda a produção cinematográfica, ou audiovisual, ou de conteúdo, ela vai passar por um crivo de IA. Na verdade, ela já passa hoje. Não tem um redator, não tem um diretor de arte que não utiliza de um auxílio de uma IA. Então você vai falar assim, esse anúncio aqui passou por IA. Tá, não precisa falar, porque as pessoas já vão saber que sim. É porque hoje a gente já tá naquele wow factor, né? Tipo, você gera ali um vídeo de IA do carinha na Índia correndo do crocodilo. Do crocodilo. Você fala, caraca! Daqui a 2 anos o pessoal vai olhar e falar assim, nossa, o pessoal achava isso impressionante. E acho que tem um lance que... Acho que depende. Eu gosto muito dessa resposta. Depende. Vou trazer aquele negócio do design gráfico. O seu cliente, olhando do ponto de vista de agência, o seu cliente ele quer saber se você está usando o Photoshop, o Illustrator, se você está usando o Affinity, usando o Canva, o Figma. Acho que ele vai querer o resultado. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. O resultado é bom? Alguém trabalhou para esse resultado ser bom. Foi a IA? Pode ter sido. Então, e aí a gente começa a discussão sobre esse poder da IA na mão de uma série de pessoas que às vezes não tem a formação e não tem a bagagem que pessoas com experiência, que nem a gente aqui na mesa, tem. Né? Aí você começa, de repente, todo mundo vira um especialista em copy, mas ele não tem a bagagem textual, criativa para falar que ele é um copy. Né? As pessoas que vendem curso aí de copywriter devem estar desesperadas, né? Ou já botaram IA, assim, como você usar a IA para você ser o copywriter, porque qual é o fundamento de você ter um curso agora de você ser um copywriter? Talvez seja justamente você ter a bagagem para você filtrar o que é bom e o que é ruim. Como diferenciar um texto do outro. Então, mas assim, o que vai diferenciar? Talvez o Google, ele fala, olha, eu não gosto de texto de IA, ele gosta de textos originais, né? Hoje, eu tenho clientes que... conheço clientes não, tenho pessoas que falam, eu senti muito baque quando a gente começou a produzir conteúdo de SEO com IA, e o Google começou a derrubar, a gente teve que editar e mexer. Já tenho experiência com outros lugares que eles tiveram uma super repercussão com IA, trabalhando material de blog, por exemplo, com IA. Claro que talvez... Pode ser também a qualidade do texto. Pode ser a qualidade do texto. Não necessariamente... Pode ser o interesse do Google de, vamos blindar isso aí. Vamos deixar acontecer para multiplicar e todo mundo usar, fomentar. E aí depois lá na frente a gente começa a ver, poxa, esses conteúdos não estão tão bons. Porque em algum momento, né, a gente vai precisar saber o que é um conteúdo bom num conteúdo ruim. Né? E aí é onde entra a questão do depende. Por que depende?
Para quem que você está fazendo esse conteúdo? É um conteúdo médico? É um conteúdo técnico que você precisa ter um crivo, uma curadoria? Você vai precisar ter uma pessoa ali, com um especialista que vai dizer, não, isso daqui tá bom, isso daqui não tá bom. A IA pode te dar uma base, pode explorar ideias, caminhos e facilitar uma série de coisas. Mas eu acho que ela nunca vai, por exemplo, num conteúdo médico, eliminar a necessidade de uma revisão de um profissional médico, de alguém que avalie isso, você entendeu? E dá aquela baliza de, bom, isso daqui eu assino embaixo, mesmo que tenha sido a IA, né? A gente consegue colocar algumas bibliotecas médicas ali em cima, para conseguir pegar o texto e botar, mas nada como um humano ali também para dar aquele pente fino, né? E se for um conteúdo novo também, né? Porque imagina, um conteúdo novo, a IA não faz ideia. Porque aonde que tá esse conteúdo? Ele tá na cabeça de quem tá escrevendo, né? De quem teve a ideia, de quem teve o insight. E aí, naquela sua colocação, Bruno, sobre a gente vai ficar burro, talvez a gente tenha uma queda muito grande de conteúdos originais. E intelectuais. Esqueci de um dado importante, desculpa interromper, sobre a questão de nós estamos ficando burros. Sim, o QI médio da humanidade tem diminuído nas últimas décadas. Então, eu não sei exatamente qual o valor, posso trazer no próximo essa informação, mas o QI da humanidade ele tem diminuído. Outro detalhe que eu queria falar pro pessoal que está assistindo a gente, todo mundo aqui na mesa é 40 a mais, tá? Então a gente acompanhou um processo analógico, tá? Pegar telefone que era com fio ainda, pegamos o celular, a evolução do celular, pegamos a evolução dos videogames, a gente pegou a internet chegando nas casas das pessoas de forma de escada, depois via cabo, e agora pegamos o IRC. Aqui na mesa só tem a geração maluca, cara, porque a gente pegou o negócio como ele veio, o roots, e como que tá indo. Não diria maluca, mas a mais forte para adaptações. Porque Sim. são processos de transições tecnológicas muito brutos, assim, muito intensos. Hoje a gente está discutindo IA aqui, mas há alguns anos atrás fomos impactados por uma revolução social que são as redes sociais, como elas operam, como os negócios são feitos. Então, assim, foram sequências aí da adolescência para a fase adulta de transformações abruptas e um nível de adaptabilidade muito grande. Hoje, nossa geração consegue trabalhar com prompts, consegue trabalhar muito bem com IA, com a facilidade que talvez gerações mais antigas não tenham. Não estou desmerecendo, mas facilidade maior nossa geração tem. Daniel, queria falar alguma coisa? Não, claro. Eu acho que isso vem lá para o primeiro ponto que a gente estava falando, né? Mudanças, elas acontecem. O fato é que hoje elas acontecem com uma distância cada vez menor, né? Você fala isso, cada um a gente viveu numa área analógica, né? A gente cresceu, né? Eu fiz trabalho no papel almaço. Nossa! De escola. Eu fiz... Aí, do papel almaço para o computador, sei lá, a gente está falando de 89, 90, até 94, 95, 96, tinha lá os 486, que todo mundo, mas mais fácil você ver na casa da galera e tal. E aí, em 98, 99, a internet vem com internet a cabo, né? Depois discada, depois a cabo. Só que aí você vê assim, tipo, de 2008 pra frente... Você pega 2008, smartphone, 2010, redes sociais, tipo, daí a transformação das redes sociais do jeito que elas nasceram pro jeito que elas são hoje. Assim, a cada espaço de 1, 2 anos, tudo muda o tempo inteiro, né? E tá rápido, né? Por isso que eu acho que essa é uma pergunta, quando você perguntou sobre se a gente precisa informar que esse conteúdo foi feito ou não por uma IA, eu acho que daqui a pouco... Já é um pouco disso, sim. Porque hoje, por exemplo, você pega na agência, fala assim, vocês não usam IA? Quem não usa? É irrelevante eu falar que esse é um conteúdo feito por IA. Então, ele foi feito. A questão é assim, a responsabilidade do que tá ali, ela não é da IA, ela é sua. Porque assim, a IA, quando a gente traz essa questão ética e transparência, porque a IA, quando você cria algo, você está, de certa forma, passivo a trabalhar com plágio, com manipulação de informações. Então, assim, a questão de informar
ou não informar, é mais uma questão ética. Mas Mas que é irrelevante, vai ser irrelevante. Mas você concorda que isso é uma questão ética para além de Sim. se eu copio um anúncio ou não? Eu já tive Depende da IA. É a campanhas, mesma coisa, eu já tive é. campanhas copiadas, sem IA, sem nada. A pessoa, um concorrente meu chegar ali, ver minha ideia, mudou sua foto, o mesmo copy e replicou. É só você ver o escândalo de Cannes que teve aí esse ano. Exato. Pô, não precisa nem falar de IA, né? Só... Pô, eu acho que daqui a pouco a gente vai resolver da seguinte forma: a gente vai colocar aquele adesivinho lá, made by IA, em um símbolo assim, e todo mundo em qualquer coisa. Acabou. E eu acho que nem vai precisar. Tipo, é a mesma coisa que você falar assim, eu usei o celular para fazer meu trabalho. Tá. Né? É isso, no final das contas, o cliente vai olhar. É que hoje a gente tá com um pensamento no que tá saindo hoje, no que a IA é capaz de fazer hoje. Então E você fala assim. que é transformacional, né? Você ainda. fala assim, a IA cria um anúncio com um leão comendo uma ração ali. Tipo, você já vai gerar com aquela carinha de IA. Mas é porque isso é um prompt grotesco. Mas a hora que você vem ali, tipo, pra IA, e você vai moldando até onde ela vai chegar, porque você quer fazer um leão de moicano. Tipo, você não vai pedir um leão de moicano. Por você que vai de moicano? gerar um leão. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça. Você vai gerar um leão, aquele leão, você vai pegar aquela parte, vai selecionar aquela parte. Aí você vai falar, olha, eu quero mudar o cabelo aqui. Aí você vai pegar aquilo que ela gerou, vai retocar aquela parte, vai pedir para ela fundir com outra parte. E ali você vai pegar, talvez, misturar uma ou dois tipos de IA, porque cada uma responde melhor a um tipo de fator. E aí você vai ter um produto final. Mas no final, tudo foi feito com IA. Mas quem fez A aquilo IP, lá... né? Quem fez aquilo lá é obra de um ser humano. E A Marisa de Maiô, né, por exemplo. Exato. Eu pensei genial. nela. Marisa de Maiô acho que é um exemplo tangível disso daí, E é né? muito bom, né, cara? Você vê a sacada. Estou aqui na rua. Aonde? Na rua. Fica parado assim. Exato. E aí essa sacada é do humano. É a criatividade do cara que tá O cara que deu prompt ali, né? E As falou, referências e que montou. ele trouxe para aquilo, de programas de TV. Que, na verdade, assim, eu falo isso sempre pra galera dos meus times, assim, enfim. Você pega 2022, o pessoal meio que escondia, né, que eles estavam fazendo um texto ali, usando IA e tal, né? Então, meio que ninguém falava nada. Ele que falou, não posso falar que tô usando IA, porque isso vai roubar meu trabalho. Hoje virou Word. Então, basicamente isso. Mas, na verdade, eu acho que, assim, hoje, as pessoas, os redatores, enfim, a gente tá falando mais de produção de texto, enfim, eles têm que ser mais criativos, né? Para saber aonde eles querem chegar e para tirar toda a parte braçal da coisa para você ter mais tempo para criar mais coisa, né? É isso aí. Então você pensa assim, sabe, imagina um post. Eu sou um redator, né? Sou velho, enfim. Não, fala isso. A morte para mim é falar assim, você precisa escrever um texto de uma legenda num post. É a morte, isso é puta coisa chata. Aí, beleza. Hoje, com a IA, eu vou ter mais tempo pra pensar numa ideia foda, pra um post foda, pra uma campanha foda, que vai fazer parte de uma ação foda. Do que eu ficar ali, sei lá, 3 horas escrevendo o texto e vendo ali se tá, e as hashtags. Então, não, isso aqui, essa parte braçal A IA resolve. resolve. E eu vou ter mais tempo para ser mais criativo. Esse acho que é o foco que hoje os profissionais têm que ter. Saber aproveitar o tempo que a IA vai te proporcionar. Mas Produtividade, aí, né? E criatividade. dos profissionais, assim, o que é que vocês enxergam hoje no mercado como habilidades essenciais desses novos profissionais que vão atuar aí? Né? O que é que eles precisam, quais são as soft skills, assim, que esses caras precisam ter, essas pessoas precisam ter para navegar aí nesse oceano turbulento de... Basicamente, quem tá começando agora, tá saindo da faculdade ali, diplominha e tal. E aí? Diplominha de quê? De copywriter. Copywriter, redator, quem quer trabalhar na área. marketing. Vai mudar. Primeiro que esses caras já estão mudando, né? Porque a pessoa, eu acho, do meu ponto de vista, até
Pode falar. Desculpa, Bruno. Inclusive, me preocupa porque eu não vejo, assim, na grande maioria, lógico, eu acredito que tenham exceções, no ensino infantil, enfim, no ensino médio, eu não vejo ainda esse movimento, lógico, guardada devidas proporções, algumas escolas acredito que sim, já entenderam que o mundo vai mudar e vai nessa direção, mas a grande maioria não. Ela está com o ensino Carteira, baseado lousa. no século XVIII, século XVII. Então, assim, me preocupa quando eu olho, né, as gerações aí, o nível de despreparo para essa nova realidade. Entendeu? Então, por isso que eu pergunto, quais competências hoje um profissional que está na área, que atua como copywriter ou que atua no marketing, o que é que ele tem que ter ali de habilidade no dia a dia? Deixa eu dar o meu ponto de vista, tá? Na Tomorrow, por exemplo, a equipe está passando de ser tarefeiros para gerenciadores de tarefas. Porque eu incentivo todo mundo lá a usar IA no máximo que eles puderem, de ferramenta. E eu quero que eles dominem aquilo e que eles façam o máximo de proveito possível para aquilo e extraia resultados bons. E que eles saibam gerenciar isso. É meu ponto de vista. Eles passaram de ser a mente criativa a... Não que eles não tenham a mente criativa, mas eles gerenciam demandas. Então, preciso de 30 textos aqui. Beleza, antes uma pessoa ia demorar quanto tempo? 20 horas para fazer? 30 horas para fazer? Agora a pessoa faz em 5 minutos, só que ela consegue filtrar aquilo e ela está começando a gerenciar demandas. Eu acho que o novo profissional tem que pensar nisso. Eu não sei o que vocês acham desse meu ponto de vista. Eu discordo um pouquinho em relação à galera Manda aí. em relação à galera que tá entrando, sei lá. Eu acho que o problema maior não tá com a galera que tá chegando. Tá com a galera que tá aí já. A galera que tá aí não quer mudar. Entendeu? Porque a galera que tá chegando, ela já vai chegar com esse com pensamento, com essa mudança em vigor, né? Eles vão ser a mudança. O problema maior não é assim, qual soft skill a galera que tá chegando precisa. E acho que é o contrário, qual soft skill a galera que tá aí precisa repensar, porque e assim, a IA não vai mudar o modelo a forma de criar. A IA vai mudar o modelo de negócio, entendeu? Cada pessoa, cada ser indivíduo vai ser uma micro agência, uma micro empresa, um micro gestor, entendeu? Se você não estiver pronto para mudar essa forma de pensamento e ficar trabalhando suas áreas de criação, planejamento, desenvolvimento da forma como a gente trabalhava em 2010, você automaticamente vai ficar para trás, entendeu? Certo. Eu acho que essa galera que tá chegando, enfim, acho que falando de copywriter, né? Eu acho que é uma oportunidade de repensar uma série de coisas. Eu acho que pra galera que vem de agência grande, que vem de criatividade, o copywriter vai continuar tendo o espaço dele ali, porque ele é um dos braços criativos, assim como o design gráfico também e o planejamento, etc. Então acho que vai continuar existindo isso. Talvez a gente ganhe escala, né? Então a gente está fazendo previsões e tal. Mas eu acho que cada vez mais o que as pessoas precisam ter é o soft skill de saber comportamento humano, de entender sobre neurociência, de entender sobre neuromarketing. Inclusive isso é uma parada que eu estou estudando bastante sobre. Porque para quem que a gente está fazendo isso? A gente não está fazendo uma copy para outra IA ler. A gente está fazendo uma copy para um ser humano ler. Talvez lá na frente, né, e aí fazendo as viagens que esse papo permite, a gente tenha no futuro um monte de IA conversando com IA e resolvendo as coisas. Eu quero isso, mas você vai continuar precisando impactar quem? Um ser humano que vai pedir alguma coisa, né? Sei lá, será que de repente a gente vai ter IAs que vão estar surgindo? Talvez você tenha interesse nesse produto. Não sei, mas hoje ainda não é assim. Então você ainda precisa de um ser humano que pense, queira comprar alguma coisa ou precise daquele serviço e tenha uma necessidade ali. Então a gente precisa pensar nesse ser humano e olhar ele, qual que é a necessidade desse cara, né? Aonde esse cara tá.
entender isso. A IA vai facilitar pra caramba. Vai facilitar muito. Mas se quem tá chegando só pensa em texto, só consegue olhar para texto, ele tá fora. Ele tá fora do mercado, porque acho que vai ser difícil encontrar uma posição, talvez dentro de agência, talvez em agências grandes ele possa até encontrar, mas aí vai ser cada vez menor a porcentagem. Porque ele não vai conseguir se recolocar no mercado. E como, eu sou copywriter. Tá, e aí? A IA também é. Eu sei fazer um prompt legal e ela já me atende. Qual que é o seu diferencial? Só ele falar que, eu sei escrever, usar o Word, é obrigatório. Em algum momento lá atrás, a gente falar que, não, olha, eu tenho um pacote Office. Você botava no currículo que você tinha Office. Se você não põe o Office no currículo, não faz sentido, você não existe. Assim como você não põe no começo da internet, né? Você colocar, não, internet, eu sei navegar na internet. Isso não existe hoje. Porque, assim, sine qua non, cara, é obrigado. Se você não sabe mexer nisso, você não existe, você não vai trabalhar aqui. A mesma coisa você ser alfabetizado tecnologicamente, ou seja, a capacidade de você usar essas ferramentas todas ao seu favor é ao favor da onde que você está trabalhando, o seu empregador, né? Então, eu uso IA, eu uso a Manus, o que você usa? Você usa o Canva? Tanto faz. Acho que da mesma forma que a gente tinha um preconceito, né, de IA, tem um preconceito meio de IA hoje, talvez a gente, no começo do Canva, tinha um preconceito do Canva. Não, esse design eu fiz no Canva. Nossa, você fez no Canva? E ainda tem, né? Eu ainda tenho um pouco de preconceito do Canva. Mas, assim, poxa, tem um monte de ferramenta aí que facilita o desdobramento das peças. O Batata estava falando sobre isso, né? Você fazer uma legenda. A legenda do post é um desdobramento da peça. De todo aquele conceito criativo que um copywriter criou, um redator junto com a dupla. O designer também sofre com isso, porque ele tem que desdobrar em 50 mil formatos, banners para 50 mil mobiles e tamanhos diferentes. E ninguém fala assim, nossa, não, mas foi ele que gerou, foi IA. Ninguém pensa nisso. Não, o resultado tá ali, acabou. Já era, né? Não importa muito. Então, voltando a essa questão, só para não viajar muito, que eu vou ampliando o leque. Eu acho que a pessoa vai precisar de muito soft skill. Vai precisar saber se comunicar. Visão crítica também. Vai ter que ter muita visão crítica, bem colocado, João, porque se o cara não consegue entender o que tem de devolutiva, ele precisa saber perguntar, então ele precisa ter muita capacidade de articulação para saber perguntar direito. E criticar a resposta. Criticar a resposta, falar assim, não, isso daqui tá estranho, de onde você tirou isso daqui? Né? E questionar, então precisa ser alguém questionador, e precisa ter uma capacidade de, acho que talvez o grande motor aí seja a curiosidade. Porque se você fica fazendo as mesmas perguntas sempre para IA, você vai ter as respostas similares. Quais são as perguntas que você está fazendo ali para IA? Né? Ela vai substituir o Google em algum momento, definitivamente. Porque você vai perguntar e ela vai te devolver mastigado, em áudio, sei lá, em vídeo, do jeito que você quer consumir. Você não precisa ir lá pesquisar e olhar, não, nossa, que coisa antiquada, né? Você para pensar agora, nossa, tem que olhar 5 links, 10 links para procurar o conteúdo que é relevante para mim e tal. Me dê a informação, legal, tá, e como eu vou usar isso? Aí é o ser humano, com a capacidade dele de conexão, né? Mas você falou, que eu concordo assim, plenamente, mas é isso que você falou assim, se disse, a pessoa precisa ser curiosa, né? Isso é a essência de um profissional de comunicação, né? Como você também falou, assim, tudo que existe no mundo já foi criado. Isso leva a gente para um outro caminho que também é referência. Você tem muito repertório, muita referência, também é a essência de quem está trabalhando com comunicação. Então, no final das contas, você é uma pessoa interessada, ter um puta de um repertório, muita referência e ser curioso... Só para esclarecer, referência não necessariamente precisa ser de marketing, mas de mundo. De arte, música, cinema, teatro, gastronomia. O grande desafio de um profissional de criação é um papel em branco. É uma tela em branco para você poder fazer o que você quiser e para onde eu vou. E isso não muda com a IA. Sempre vai ter lá, o que eu vou perguntar para ela? Para onde eu quero ir? Isso parte do seu entendimento do negócio,
né? Esses micro gerenciamentos, micro soft skills, o entendimento do negócio, entendimento do cliente, entendimento do público, as suas referências, o seu repertório, a sua curiosidade, o papel em branco. E aí você vai transformar tudo isso numa puta peça. Ô, Batata, essa sua tatuagem que você tem, então ela mantém firme e forte aí, né? Que eu tenho... Mostra lá pra câmera. Não sei se dá pra ver aqui, dá pra ver? Olha lá. Ele tem um caderno aí. É uma folha em branco. Folha em branco. Então, uma folha em branco depois- e desse lado é um lápis. Estica- e do outro lado é o Aqui, Lorem ó. Y, né? Já É um lápis. já é latim. Dá pra ver aqui? Essa câmera aqui, né? Qual? A câmera 4, essa aqui. Aqui, ó. Ó, tá no... Ah, aqui. Aí. Nossa. Peraí, Vai pra frente. peraí. Estica o braço aí. Olha só. Tem que ir mais pra frente. Aí, ó. Aí. Ó que legal. Oh. E aí aqui tem um lápis aqui. Pra quem não sabe, a gente tem um Instagram, acho que frases de braço, né? Acho que nem tem, já nem, nem tem mais, né? Que ele ficava todo dia postando uma A frase. Iá matou isso aí. Iá matou. Brincadeira. Mas na verdade, assim, o que você precisa para ser um bom criativo? Basicamente é isso, né? Tipo, são Referências de mundo. referências, interesse pelo negócio, interesse pela comunicação, em se comunicar e saber para onde você vai. E não ter medo do papel em branco. A paixão, né? Você brilhar o olho para aquilo que você quer fazer. É isso. Então, essa paixão tem que vir com a galera nova. Mas essa galera nova vai vir já com um modelo de negócio completamente diferente. Tipo, não é um modelo de negócio, nossa, eu quero ganhar um Cannes. Talvez essa galera cagou pra isso. Eu quero Muito trabalhar... provavelmente cagou. eu quero trabalhar, entrar numa agência e depois eu ir pra uma outra agência média pra eu, de repente, trabalhar num grupo internacional, depois eu ir trabalhar na Macan dos Estados Unidos. Pô, Eu não vejo isso, não. entendeu? Isso mudou. Essa geração, ela não tem... Ela tá muito mais focada em experiências. Talvez essa galera nova, com 30 anos, eles já queiram estar na quarta startup que eles se fundaram, entendeu? Conhecendo, sei lá, 150 países. Então, mas no fundo, Eles estão mais focados na experiência, né? experiência. no fundo, isso... E o equilíbrio, né? Vida pessoal. Isso. profissional. Sim. Mas é Atividade um física. modelo de negócio que a IA faz parte dessa transformação do jeito como as pessoas se relacionam e que, por consequência, o jeito como os negócios acontecem. Tá. Você falou uma coisa muito legal aí, Batata, que é o entender de negócio. E eu acho que isso é uma coisa que eu defendo muito lá na Outliers, porque, cara, você tem que entender de negócio. Não é só marketing, cara. Você tem que entender do negócio do cliente, você tem que entender o negócio da empresa. Por que aquele negócio existe? Né? Ele resolve o quê? Né? Qual o propósito dele? Exatamente, ele tem um propósito, ele só ganhar dinheiro. Então tem que ter um propósito por detrás disso, uma solução que ele traz para resolver um problema de alguém. E quando você se apaixona por isso, né, por negócio em si, você extrapola a questão do copy, do design. Eles passam a ser ferramentas e elementos para você viabilizar o negócio do seu cliente com estratégia. Né? Isso é muito importante, que você passa a ter a visão, às vezes, que o próprio dono ou gestor não tem. Você tem um olhar de fora. Você está enxergando a empresa com outra perspectiva. A gente defende muito sempre a ideia de visitar o cliente. Mas por que eu vou sair do escritório e visitar ver como é que funciona o chão de fábrica, ver como é que as pessoas se comunicam, ver se existe endomarketing, como é que a empresa, às vezes, não necessariamente dentro da estrutura, mas de forma empírica ali no dia a dia, como é que isso acontece, qual é a mentalidade do proprietário, como ela foi fundada, o storytelling por trás daquilo. Então, assim, você enxergar um negócio não só por números e por a demanda que o cliente traz para você, mas também ter esse olhar, que é o olhar com a visão crítica, com referências, e trazer alguma solução para o cliente que vai trazer um resultado, às vezes, muito melhor do que ele estava ali querendo que a agência... meu objetivo é esse aqui. Mas, às vezes, nem o cliente... É muito comum. A gente conversou sobre isso. O empresário brasileiro, ele tem uma tendência natural a acumular funções. Enfim, tudo no Brasil é muito caro.
Então, assim, às vezes ele não conhece o potencial que o negócio dele tem e a história que o negócio tem. Então, às vezes, a agência tem esse papel de trazer Uma visão de uma fora. visão de fora, uma comunicação diferenciada. E isso muda muito. A gente tem algumas experiências, alguns cases na casa, que foi muito desse olhar de, poxa, como é que a empresa opera? Como é que o dono enxerga o negócio? Como é que os clientes enxergam o negócio? Só pela comunicação com o dono, você já começa a entender como que ele funciona e como é que é o processo dele. E você consegue saber se aquilo vai para frente ou não. Só de ser dono, né? Ou seja, só de você estar falando com um dono, você já tem um perfil ali. Sim. Talvez a IA nunca vai ter esse entendimento, né? Sim. Que é o lance do contexto. E aí quando você vai lá no chão de fábrica, você vai na empresa, você vai viver a realidade dele, e aí tudo que você faz começa a ter o quê? Um contexto, né? Um sentido, Claro, né? Você começa a fazer, começa a criar um propósito. Você não tá fazendo um prompt ali cuspindo. É. Você pode até cuspir um prompt, mas você vai cuspir um prompt com contexto do cara. Fundamento. A realidade é essa. Porque você sabe. Aí eu não sabe. Ainda não, né? Até, sei lá, a gente viver no Minority Report. Já que nós falávamos aí um pouco sobre relação cliente e mercado, e como provar e justificar valor, investimento em copywriting humano dentro desse contexto de IA, como é que a gente consegue aí criar valor para o cliente, tendo um trabalho que mescla as referências, a bagagem humana, mas o cliente sabe que nós usamos esse recurso. Né? Como é que a gente justifica o valor? Porque hoje o cliente pode enxergar que, poxa, eu estou cobrando, a empresa está cobrando X, mas ela não está tendo um custo tão abrangente como seria 2, 3 redatores e tem uma IA que auxilia o trabalho dele. Então, o empresário olha para isso. Ele quer reduzir o custo dele, ao mesmo tempo que ele quer obter resultado, né? Com a campanha, com uma ação, com um projeto de marketing. Então, como é que vocês enxergam essa diligência aí entre o custo da operação do copywriter e o valor que ele entrega com o serviço de IA incluso? Posso Vou levar lá. Posso responder? Essa É difícil. Essa eu não gostaria de ser o primeiro a falar. Assim, né? Vamos lá. Eu acho que a pergunta é: por que você contrata uma agência? Para vender mais. Sim. Se estiver vendendo mais, tá justificado. Qualquer tipo de intervenção da agência. Se você colocar um boneco de... O cliente, no final, ele quer saber de vender mais. Se você colocar um boneco de posto na frente do seu estabelecimento, ou se fizer uma puta campanha de tráfego pago e o boneco de posto aumentar mais, é o boneco de posto que ganha. Ponto, você entendeu? Eu acho que a justificativa tá aí. A questão é, a gente do lado de agência tem que garantir essa eficiência para o cliente. Seja com IA, né? Enxugando os seus custos para você oferecer um preço mais competitivo, ou trazendo uma campanha mais criativa, ou trazendo uma operação mais eficiente. Eu acho que a questão está sempre no por que clientes contratam agências? Para vender mais. Se o seu negócio estiver fazendo o cliente vender mais, está respondido, está justificado. Ou seja, né, o resumo precisamos vender mais e precisamos de alguém que faça isso acontecer da forma como tem que acontecer. Exato. Independente do jeito. Lógico que tem regras, né? Falando, mas do jeito que precisa acontecer. Eu acho que tem, assim, tem uma questão aí. Como é que você se posiciona e vende o seu valor, né? Se você está entrando na disputa de preço, você já morreu. Você vai disputar o preço com IA, tá bom. Meu próprio... Se o cliente vira e fala essa, assim, tudo bem. Meu preço não é necessariamente o mais barato. Você quer o mais barato, então você vai procurar o mais barato e ele vai encontrar o mais barato. E talvez o resultado dele seja o mais barato que ele vai encontrar. Então, eu acredito... que as agências elas vão precisar se reinventar. E eu já estou fazendo isso, inclusive, porque assim, cara, esse negócio de IA vai mudar esse rolê todo.
Porque talvez quem antes... Porque você tem clientes que compram, eu quero uma estratégia de SEO. Esse cliente está atrás de uma coisa. É diferente do cliente que está querendo, sei lá, se posicionar melhor no Google, nos buscadores, ou agora no LLM. É um mindset diferente, é sutil, mas é diferente. Um tem um conhecimento técnico, o outro ele quer o resultado. E o que você está vendendo como agência? Eu espero que a gente esteja vendendo valor e não o preço. Se a gente está vendendo o preço, a gente não fez a lição de casa lá atrás. Não, o meu preço é mais barato. Seu preço é mais barato, pode até ter gente que vende o preço mais barato e tudo bem. Porque a gente tem fala um de nicho para ele, que né? É muito competitivo hoje. Ele porque hoje em dia, assim, você faz um cursinho ali da gestor influencer, de tráfego, Você vira um gestor de tráfego, você faz não sei o que lá da máquina, não sei o que, você vira um gestor de tráfego, você aprende a mexer no Google. Tem um monte de gente aí vendendo curso, à torta e à direita, para quê? Para que as pessoas possam operar o que um gestor de tráfego faz, mas não é só isso. É uma simplificação gigantesca do trabalho. É saber olhar todo mundo de uma forma ampla, né? Saber olhar o negócio de uma forma ampla. É interessante até porque tanto o Daniel, quanto o Roger, quanto aqui na Tomorrow, nós três somos agências, em teoria, né? Mas com modelos de negócios diferentes. Tá? Nossos modelos de negócio são diferentes. O Daniel, ele tem um formato diferente, ele pode até falar como funciona. O Roger tem um formato dele. E nós da Tomorrow também temos um formato. E é legal porque a gente está trocando essa ideia aqui, porque são complementares. São bem complementares. E nada impede que a gente trabalhe junto aqui também, né? Isso que é legal. Não, com certeza. Acho que tem umas conversas em paralelo aí nesse sentido. Sim. Eu acho assim, tem espaço para todo mundo. Acho que a IA, ela democratiza isso, né? E acho que nem o Batata falou, vai rolar uma mudança de modelo de negócio, né? Talvez seja esse caminho aí. Cada um vai vir o seu micro copywriter, assim como bombou demais design gráfico, né? Porque você tem você tem muita demanda acontecendo. E acho que não vai deixar de existir demanda. À medida que o empreendedor ele sai daquela fase de empreender, né? O microempreendedor, ele tem um negocinho dele, ele vai produzir o dele. Porque vai custar caro, ele vai fazer no Canva, ele vai usar os recursos que ele tem ali free. Só que à medida que ele vai amadurecendo, a demanda dele, a necessidade dele de também sair do operacional do negócio e virar mais estratégico para ele faturar mais, vai acontecer. E ele, consequentemente, vai querer o quê? Pessoas mais profissionalizadas naquilo. Então, o quão profissional você além do... eu sou copywriter de prompt de IA. Pô, assim como você virar e falar assim, eu sou designer de Canva. Mano, você copiou ali, pegou um template, modelo de convite, não sei o quê. Você faz isso para o aniversário da sua filha, do seu filho, você usa um template ali. Porque você quer gastar pouco tempo. Né? O trade-off ali é o que vale. Então, quando o cara está no começo do business dele, vale esse trade-off. Eu vou gastar meia hora ali para produzir uma copy. Uma copy não, né? Umas zilhões de copies. Sim. E vou produzir isso com o Canva. E não é que não entregue resultado também. Mas vai entregar no nicho dele. Você concorda que esse pensamento sempre existiu? Sempre teve o sobrinho de alguém do marketing que sabia mexer no CorelDRAW. E fala assim, não, isso aqui meu sobrinho faz no Corel. Sempre teve isso. No Paint, né? No Paint. Meu sobrinho faz essas coisas no computador. E aí passa um tempo, aquilo não gera resultado. O que a pessoa faz? Contrata uma agência. Então isso sempre aconteceu. Aqui hoje acontece em escala muito maior e muito mais rápido, né? Porque tá aí o tempo todo ali, né? Tudo junto e misturado. Essa é a diferença. Mas a filosofia, o pensamento, no final ele acaba sendo o mesmo. O cliente também dá suas cabeçadas para chegar e falar, opa, acho que eu preciso de... Acertar, né? Da mesma forma, é isso, né? Da mesma forma que eu falei, a pergunta é por que cliente contrata uma agência? Tem a pergunta 2, que é por que cliente troca de agência? Sim. Porque aquela agência não tá dando resultado. Então ele vai trocar e vai até ele ser trocado. Então, também tem um lado. Demita seu cliente, né? É muito comum os leads que chegam hoje, né? Sei lá, de 6 meses para cá. Assim, a grande maioria já teve experiência com agências ou com sobrinho ou sobrinho.
E, assim, às vezes até um trabalho até um pouco mais disruptivo da nossa parte, de educar o cliente também. Não somente absorver a demanda, mas educar o cliente. Mostrar o que é que para o negócio dele, para a estratégia dele vai agregar valor, justificar a precificação e o que ele precisa deixar de lado. Às vezes ele quer trabalhar numa frente que, para o momento do negócio dele, não é interessante. Então, o nosso papel também, como boa empresa, boa agência, é educar também o cliente. Principalmente esse que já teve uma experiência ali não muito agradável, não só com o sobrinho ou sobrinha, mas até com agências maiores, famosas. Então, assim, muito comum vivenciar isso no dia a dia. É verdade. E o cliente vem com a faca e o garfo para falar com você, né? Ele vem com raiva, né? Como se você fosse o início é uma relação muito hostil. Sim. Com esse cliente que teve a vivência negativa, mas ao longo do tempo, vai entendendo as demandas. O primeiro atendimento, o kickoff ali e tal, a coisa começa a evoluir e passa a evoluir muito bem, ele passa a ter a segurança e o trabalho torna-se bem fluido. Mas isso que vocês falaram aí é algo muito, muito comum acontecer. Não, é verdade. Eu tive essa vivência aí recentemente montando uma proposta para um cliente de um daycare de pet shop, de pets, né? Que ele chega com uma proposta de um logo e eu falei assim, tá, quem fez, né? Você tem que perguntar quem fez o logo. E aí você já sabe, fala assim, tá, entendi. Aí eu falei assim, tinha sido ele que tinha feito o logo, né? E aí eu falei assim... É mais complicado. Não tem como terceirizar. Tá legal. E assim, eu tinha feito a pesquisa, por exemplo, eu joguei o nome lá, só joguei no Instagram. E aí já vieram os 3 nomes iguais e logos mais elaborados. Eu falei assim, olha, acho que a gente precisa pensar nisso daqui para ter um logo mais elaborado. Ou mais do que isso, porque ele tá numa necessidade de uma identidade visual, de uma coisa mais complexa e tal. Porque não é só um logo é uma coisa, né? Você tem uma identidade visual porque ele queria construir uma experiência para o dono do pet e tal. Eu falei assim, então talvez a gente precise fazer alguma coisa para diferenciar, porque esse logo aqui ele tá muito genérico. E é isso que uma IA vai fazer, é isso que um Canva vai fazer, né? E outras ferramentas aí que tem de banco de imagens e tal, que você põe o nome ali e ele já dá um logo. E é ótimo para você ter referência. Para você olhar e falar assim, legal, isso daqui tá bom, nunca vou fazer. Esse daqui também não vou fazer, esse daqui também não vou fazer. Mas você pega uma coisa com a outra, você faz uma coisa interessante, né? E fica uma coisa legal. E olhando para o futuro, os próximos 5 anos, assim, como é que vocês enxergam o mercado de conteúdo? Bom, cara, essa pergunta é complicada, para não falar um palavrão aqui, porque no próximo mês eu já tô preocupado. Eu já tô pensando que vai mudar muita coisa e muda. Em crescimento exponencial, assim, como é que vocês enxergam essa geração de conteúdo? Existem experiências de que no futuro você vai criar a sua série através de IA, o seu filme através de IA, enfim, como é que vocês estão enxergando isso hoje? Para devagar, quer falar, Daniel? Vai lá. Não, pode falar. Eu acho que esse lance de filme, de você criar uma propaganda e tudo mais, cara, você realmente vai ter potencial de você ter ferramentas prontas que você vai realmente precisar trabalhar com criatividade. Porque é o que vai fazer você ser diferente demais. Porque a ferramenta, uma coisa que eu tô para falar, software tá virando descartável. Commodity. Software é fácil de fazer. Você tem ferramentas aí, a Lovable, por exemplo. Você monta um negócio rápido e o software tá ficando descartável. Agora, a criatividade de você montar um software para atender uma necessidade é aí que tá, para mim, a chave dessa questão. E com robustez, né? Talvez também, porque dependendo do que você precisa, uma coisa simples, ele funciona. Você faz ali rapidinho, mas você quer uma coisa mais elaborada. Mais complexa. Porque quem é dev sabe disso, né? O cara, não, eu quero uma coisinha simples assim, ó. Aí você vai ver, não, é uma coisinha simples que pula, que gira, que não sei o quê, que me dá não sei o que lá. E tem um banco de dados por trás, mas tem um login, não sei o que. Você fala, nossa, não é mais uma coisa tão simples. Né? Mas eu acho que a questão é assim, por que ser criativo? Né? Vou contar uma historinha antes, tipo... Por que eu virei redator, né? Porque que lá na faculdade, vou ser redator. Porque assim, eu nunca amei escrever. Tipo, sempre fui péssimo em português, só que eu era muito criativo, assim,
Eu nem achava que eu era criativo. As pessoas me julgavam como criativo. Falavam assim, não, você tem que fazer publicidade. Vinícius de Moraes também era péssimo em português. Mas aí eu entrei na tal da publicidade, da faculdade de publicidade. E aí eu falei assim, não, você tem que trabalhar na área de criação. Que é ali que tá o negócio, ali que é legal. Aí eu falei, pô, tá, o que precisa pra entrar na criação? Você pode ou ser redator, ou você pode ser diretor de arte. Eu falei, tá, da hora. Eu falei, não sei desenhar nem escrever, o que eu faço? Vira assim, tráfego. Mas aí eu era criativo, mas não sabia. Aí o pessoal falou assim, não, você pode, pra ser diretor de arte, você tem que ter um Mac. Eu falei assim, tá, mas um Mac, quanto custa um Mac? E era caro, da velho. MTV ali, aqueles Sim. Mac coloridinho. Coloridinho, era Um tubo na época de imagem que ainda. o salário mínimo era R$100, custava R$6.000 um Mac. Aquela Eu época. falo assim, meu Deus, e pra ser redator? Pra ser redator você precisa de um caderno, um papel. Um lápis. Aí eu falei, pô, vou ser redator. Juro por Deus, foi assim. Aí eu comecei a olhar livros de redatores, buscar referência. Aí você começa a tomar paixão pelo título e tal. E aí você vai, né? Porque no final é isso, sim. Tá, você precisa ser criativo, né? Voltando aqui pro nosso... Por que você precisa ser criativo? Porque você precisa despertar sentimentos, né? Então, assim, você vai começar a olhar as ferramentas que o mundo tem hoje para despertar sentimentos, e por que você precisa despertar sentimentos? Para conectar consumidores, no final para vender mais, né? Então é isso, o olhar do business, né, que a gente estava falando. Se você tem esse norte de que você não precisa ser redator, nem diretor de arte, você precisa ser criativo. E saber por que ser criativo, porque criatividade desperta sentimentos. E sentimentos fazem o produto vender mais. Se você tem esse norte na sua carreira, a sua carreira já está bem estruturada ali, né? O seu caminho já está bem estruturado. Sentimento agrega valor. Que nem o rei do camarote. Desculpa. Eu não sei se a questão é essa. Mas sentimento, toda vez que... inconscientemente, né? Toda vez que você vê um Just Do It, aquilo liga um conector no seu cérebro. Sim. Toda vez que você vê um Impossible is Nothing, tipo, pô, ou um Red Bull te dá asa, você fala, caralho, isso conecta emoções que fazem as marcas venderem mais. Então, independente da ferramenta que você vai usar, do software que você vai usar, se ele é um caderno em branco, ou se ele é o mais a ferrada IA de última geração ali, se você não usar isso... É a criatividade. Se você não usar isso pra ser criativo e a sua criatividade despertar sentimentos pra você vender mais, não existe negócio. Isso aí. Legal, cara. Maravilha. Uma boa Agora- reflexão. Boa. Deixando essa reflexão aí, onde é que eu encontro vocês? Pera aí, só um minuto. Eu vou dormir pensando nisso aí. É. Cara. Que negócio. Daqui 5 Foi- anos a gente é, volta no é, podcast. é, do não, Tomorrow e aí? Fala de Cast. novo. O Tomorrow Talks, Yeah, Tomorrow 10 Talks. mil e tanto. Cacetada. Não, e só pra... Desculpa, eu tô viajando aqui, mas só pra eu amarrar, porque a pergunta foi, Sim. como você vê os próximos 5 5 anos? No final das contas, os próximos 5 anos, se eles forem na essência como eles sempre foram, você vai ter que sempre despertar sentimentos, independente da ferramenta que você vai usar. Se você tiver um Neurolink, aquele Neurolink vai ativar uma cloud, uma tecnologia na nuvem que vai fazer aquilo disparar um raio gama na cabeça de um outro, tanto faz. Você precisa usar a sua criatividade para despertar sentimentos, independente da ferramenta. Você precisa estar aberto para esse novo formato que está aí, acontecendo o tempo inteiro. Pô, legal. Eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande de coisas novas, assim. Porque se a gente começar a usar muito a IA e produzir muitas coisas dentro da IA, e a IA está conectada com tudo e com todos, né? Vamos imaginar projetando lá na frente, a gente não vai estar escrevendo um prompt, você vai estar trocando ideia com o computador e falando assim, oi, me escreve não sei o que, agora verifica não sei o que lá, faz não sei o que lá. Tipo, meio Minority Report, sabe? Que você conversa com o computador, que é uma interface vocal e tudo, né? Inclusive o Sam Altman tá nessa task ali com o Johnny Ive para criar esse tipo de device, né? Então eu acho que a gente deve popularizar muito o acesso a tecnologias de uma maneira assim gigantesca para quem é criativo,
né? Se a gente for falar da Marisa de Maiô, é a mesma coisa. O cara usou, ele tinha a criatividade dele, ele usou aquilo a favor dele. Então outras pessoas vão usar isso ao seu favor, seja para o entretenimento, ou seja para o lado negativo também. Sim. Né? Porque também tem esse viés. Então a gente vai ter que ser muito esperto nesse sentido. Vai exigir do ser humano esse olhar. Eu acho que é muito difícil prever o que vai acontecer daqui 5 anos, porque daqui 5 meses vai lançar o GPT-6, o 7, o não sei o quê, que vai estar fazendo a contabilidade da Tomorrow em 3 segundos. E aí a gente vai falar assim, para que o João tá lá mesmo? Para que o Bruno tá lá mesmo? E a gente fala assim, uau, peraí, para que eu sirvo? Existencial o problema. Exato. Meu papel é o quê? O meu papel é só fazer planilha? Não, o seu papel não é fazer planilha. Não, é estratégia. Exatamente. E isso é o que a IA não consegue fazer. Então eu acho que cada vez mais os profissionais eles vão ter que ter um olhar de estratégia, porque sem estratégia você não faz rodar nada do resto. Você vai ter que ter um olhar de criatividade, porque sem a criatividade você não vai conseguir se diferenciar, e a criatividade no sentido de criar coisas novas, criar coisas diferentes. Sim. E um elemento que acho que para mim é assim, fundamental e não dá pra gente... Por isso que estava na minha mini bio, que é a experiência humana. Porque o ser humano cada vez mais vai querer experiências humanas. Sim. Porque quando você vai lá no cliente visitar o chão de fábrica, por que você vai lá? Não é só para conhecer a realidade, mas para olhar no olho da pessoa e falar assim, oi, tudo bom? Eu existo. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma IA. Né? Eu vou te ouvir e vou trocar uma ideia com você nesse sentido, e talvez isso até dê uma segurança, porque existe uma conexão que é humana. E né? É o próprio paradoxo da IA. Ela tenta ser humana o máximo possível. Então, assim, é exatamente isso. Você ter esse recurso, lógico, uma criatividade, e tentar despertar relações humanas, o sentimento, a criatividade... Mas tudo que a gente falou hoje aqui gira em torno de uma pessoa numa ponta, ativando uma tecnologia para conectar a outra. Uma outra pessoa na outra ponta. Então, pessoas. assim... É uma tríade tecnológica humana. Hoje é a inteligência artificial. Amanhã vai ser a XPTO. Depois de amanhã vai ser a 1, 2, 3, 4. Mas enquanto você estiver se conectando com as pessoas, que é isso que você falou, sim. Você... tá fechando o circuito. Cumpriu a missão. E eu acho até, assim, vou viajar mais um pouquinho. Se a gente vive meio que num mundo muito virtual hoje em dia, né? Por que a gente vai lá no cliente? Porque a gente fez uma reunião, às vezes nem conhece o cliente tete a tete, ele nem sabe o seu tamanho, sim, ele nem sabe a sua cara. A gente precisa disso, o ser humano precisa disso, isso é biológico. Né? Quando você dá a mão lá pro seu cliente, instintivamente, o que ele faz? Ele coloca a mão no nariz, porque essa conexão libera feromônios que fala assim, essa pessoa é confiável ou não é? Sim. Você viu ela na tela é uma coisa, às vezes pode ser até, né? Poderia nem ser uma pessoa daqui a pouco, pode até nem ser uma pessoa, é um avatar que está ali entrevistando a pessoa. Ele precisa saber que tem alguém ali. Assim como há muito tempo atrás, sei lá, alguns anos atrás, antes da pandemia, você tem escritório? Deixa eu ir no seu escritório. É isso. Hoje em dia você fala assim, não, a gente é 100% digital, 100% remoto. É uma coisa muito mais disruptiva e aceita hoje em dia. Sim. Antigamente não. Sim. Você fala assim, nossa, você não tem um escritório, você não é uma empresa séria. Né? Você não é uma empresa séria. E aí, acho que a gente nunca vai, assim, espero eu, né? Que a gente nunca consiga eliminar a necessidade do humano com o humano. Sim. Sabe? Porque nós somos seres sociais, cara. O ser humano é um ser social. A gente precisa, por mais introspectivo que você seja, por mais que você não goste de se relacionar com seres humanos e tal, cara, a gente vai precisar de humanos. A gente vai requerer isso porque está na nossa biologia. Né? Tá escrito no nosso DNA de milhões de anos lá atrás que a gente precisa disso. Só que acho que a qualidade das relações elas tendem a ser talvez um pouquinho mais interessantes, mais verdadeiras, mais robustas, porque você começa a tirar da frente uma série de coisas que atrapalham e vira um comportamento e uma relação mais
mais próxima, sabe? Mais verdadeira. E menos aquela coisa assim, ó, eu tô aqui para te vender e te entuchar em você o meu produto. Sim. Você não vai, se você faz isso, primeiro que você já não consegue. Isso. Hoje em dia não é mais assim. Você pode fazer isso uma vez, você não vai fazer 2 vezes, você não tem recorrência, né? Exatamente. Então, por quê? Porque você enganou o outro Não lado, só né? reconhecimento, mas indicação também. Não, exato. Sim. É uma recorrência de outra maneira, de outro lado e é. tal. Por isso que eu acredito muito nesses 3 pilares, assim, e se a gente eliminar o ser humano da jogada, vai ser robô comprando com robô. E isso vai ser para você fazer, sei lá, o seu mercado, para você fazer coisas que você já sabe que você quer. O que você não quer que fazer e você vai delegar. Você não pra quer uma fazer, você vai delegar para alguma IA fazer, graças a Deus, porque você começa a falar, uma perda de É. tempo. Né? Hoje você compra lá, você manda alguém compra no aplicativo, alguém vai lá e compra para você, ou monta aquilo para você. Talvez daqui a pouco você não tenha mais nem isso, então você vai falar para a IA e a IA vai falar com uma outra IA e vai separar esse produto para você e vai chegar na sua casa. Sim. E maravilhoso. Eliminamos um atrito, porque no fundo isso é que a gente quer eliminar atrito, para vender mais. Né? Às vezes o ser humano é o atrito, mas às vezes a venda ela é humana também. Né? Porque você cria confiança. Você cria confiabilidade quando você tem um humano. E quando eu acho que você tem a IA, você ganha essa escala e ela faz uma coisa que o ser humano não é bom para fazer, que é gerenciar zilhões de dados e repetir aquilo incansavelmente. Processamento. Escrever legenda de post. As legendas de post do Batata. Você entendeu? Ou gerar as planilhas, gerar coisas que são assim, falando, legal, tá bom. Processa isso daí que você é bom para gerar esses números em bits e bytes. E deixa eu olhar para o negócio, deixa eu olhar para a estratégia. Né? Mas se você falar essa questão do ser humano, lá no coletivo, nosso principal canal de comunicação é o Instagram, né? E ele precisa ter as pessoas que fazem parte do coletivo ali com a fotinho das pessoas, o que ela faz ali, para a pessoa que eu tô conversando, ela entrar ali e olhar e falar assim, é um coletivo mesmo, coletivo de pessoas. Né? Tipo, essa aqui é a Kelly, a redatora, esse é o Kevin, diretor de arte, esse aqui é o Caio, planejamento e... Legal. Mas fala aí onde puxando é que, esse gancho aí. Onde é que nós encontramos o Batatinha? O que é esse coletivo? Me fala um pouco. Fala um pouco aí do projeto. Tá, hoje o projeto que a gente tá lá se chama Coletivo Conecta, né? A gente, nessas andanças todas de publicidade aí, a gente trabalhou com muita gente e muita gente boa. E aí o que a gente faz é conectar essa galera sem necessariamente elas estarem trabalhando para o mesmo CNPJ ao mesmo tempo. Né? Então, eu conecto uma demanda de um cliente ou de uma agência ao profissional perfeito para aquela demanda. Mesmo que aquele profissional ali não esteja conectado a uma agência, enfim. Então, hoje a gente tem ali mais de 30 profissionais conectados já no coletivo. Tomorrow tá lá? Tomorrow tá lá. Tomorrow tá lá, né? Profissionais não necessariamente só pessoas, mas as empresas também que entram como fornecedores, né? Ou como fornecedores de talento, de recursos, para a gente conectar as demandas, seja a demanda de agência ou demanda de um cliente. Por exemplo, a gente estava fazendo um trabalho para uma agência que ela entrou uma concorrência, ela não conseguia abraçar aquilo com um time interno, e eu pluguei todos os braços que ela precisava para fazer aquele tipo de entrega. A gente tem clientes que são empresas e o coletivo entra como um braço de marketing para resolver algum problema dele. E aí a gente cria um fluxo hoje muito mais veloz, eficiente e enxuto para quem está contratando, né? Porque ele não necessariamente precisa contratar um CNPJ e aquele CNPJ ter aquela skill, aquela habilidade, aquele tempo. Não, hoje ele pode estar com um diretor de arte. Engessado, né? Aí ele fica mais fluido. Uma dúvida, chega um cliente lá para você, uma empresa, preciso de um diretor de arte, preciso de um cara de criação, um web, um desenvolvedor. Quem que monta essa... Você que monta. Você monta o time, as equipes, e você dá o start ali pro cliente. Exato. E você monitora, como é que é a dinâmica? Qual que é a facilidade para o cliente no coletivo, né? Ele saber que ele não vai ficar perdendo tempo buscando profissionais,
Porque imagina, você precisa de um diretor de arte, um desenvolvedor e um redator para fazer um site, por exemplo. Não, no coletivo a gente tem já esses profissionais com a minha cara ali, que é a garantia de que aquilo vai ter uma qualidade. Aí você pode... Não vai ser um Frankenstein. Não, você pode gostar ou não do meu trabalho. Aí é uma outra questão. Mas se você gosta do meu trabalho, você vai olhar e falar, pô, Batata tá liderando essa galera. Então eu sei que, eles vão entregar. 2, eles vão entregar bem, né? E aí é o meu know-how ali, né, do mercado que eu tô botando em jogo. E 3, vão entregar sem complicação. Tipo, toda a parte fiscal, a emissão de nota, vou repassar o valor, negociação de budget, tudo isso já tá feito pelo coletivo, né? Eu só vou adequar aquilo ao seu budget e ao seu prazo. E aí vou com os profissionais que têm a skill adequada. Não vou plugar um cara de online para fazer um trabalho que é inteiro craft ali, uma produção uma criação de um evento ali que o cara precisa saber muito de offline ali, enfim. Não é esse cara que eu tenho de online, né? Então tem essa pegada. Passa o hashtag do Instagram. Hoje o arroba, assim, nosso principal ponto de contato é @coletivo _connect _, né? Em breve nosso site está ficando pronto, né? Coletivo tá no ar full time aí tem 2 meses. A gente já conectou 8 marcas, assim, grandes. Algumas que eu não posso falar, né? Porque, mas, assim, trabalho, assim, super legal que a gente tá fazendo. Lá no Instagram você encontra as pessoas que estão conectadas ao coletivo, as marcas que estão plugadas, o que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. E tá sendo, assim, super legal e surpreendente, né? Quando eu saí da última agência que eu tava, eu falei, agora eu vou investir... O coletivo, ele existe já desde 2020, mas esse ano eu falei, agora ele vai ser meu plano A, né? Isso tem 2 meses e já com um resultado que me surpreendeu. Eu não esperava nesse ano já ter essa demanda de... Meu Deus, preciso plugar gente do coletivo no meu próprio dia a dia ali que eu não tô dando conta. Pô, legal. Bacana. E você, Roger? Onde nós encontramos? Vocês encontram Outliers tanto no Instagram, no site outliers360.com. No Instagram é o @outliers360, tem LinkedIn também, a gente tá indo em todos os canais. Todos os canais não, os principais pra gente, né? E acho que o grande ponto da Outliers hoje, ela é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre o lance de estratégia, de criatividade, de experiência humana. Mas acho que a essência nossa, assim, é que, cara, a gente gosta de negócios. Então, a gente gosta de trocar ideias sobre negócios. Muito mais do que o marketing em si, eu vou traduzir o que é o marketing para aquele gestor de empresa, o gestor de negócio que está ali, e vou entender do negócio dele, como é que o negócio dele funciona, como é que o público dele funciona. Vamos conectar e trazer essa informação toda para o nosso lado, para que a gente possa falar a mesma linguagem e entregar para ele aquilo que ele precisa. Eu quero vender. Tá bom, você vai vender mais. Porque às vezes o próprio cliente ele chega com um desejo, eu quero alguma coisa, mas na verdade o que ele quer é vender mais. Sim. Por detrás ele quer vender mais, ele não sabe o que ele está pedindo necessariamente. Muitos já sabem, obviamente, mas às vezes tem aqueles que ainda não sabem muito bem, o que eu preciso e tal. Então a gente sempre procura dar esse olhar mais estratégico, que particularmente é a minha paixão mesmo, assim, de dar essa visão 360, por isso que é Outliers 360, porque a gente procura fazer essa conexão entre todas as frentes, né? Poxa, o PR, alavanca SEO e assim por diante, né? Então acho que é mais ou menos por aí a nossa pegada. Maravilha. Então, vamos fazer o encerramento? Vamos, bora. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um Tomorrow Talks com essa presença ilustre aqui do Batatinha e do Roger. Vocês que gostaram do conteúdo, compartilha, curte. Dúvidas, sempre bem-vindas. Manda nos comentários. Enfim, o que vocês tiverem de sugestão, de pauta também, é muito interessante para a nossa construção também. Não deixe de comentar. A gente quer sugestão, a gente quer vocês participando da pauta. A gente quer, inclusive, começar a ler comentários aqui. Tá? Não deixa de curtir também esse vídeo. Pô, tem um tempo aí de legal, um conteúdo bacana pra caramba, né? Então, por favor,
curte, compartilha, passa pro avô, pro tio, passa pro familiar aí. Pro sobrinho que trabalha com marketing. Com marketing. Que faz logo no Paint. Vambora, pessoal. Obrigado aí. Ele aprendeu um pouquinho. Que E aqui vamos- são 23 anos, 20... Um século de experiência. que se somar aqui já são centenários. Pessoal, vamos pra cima. Valeu, pessoal. Valeu.